O usucapião é uma forma de regularizar a situação de quem tem posse de uma área particular na cidade ou no campo e não tem o título de propriedade deste terreno. Para falar do assunto e orientar quem deseja acertar a situação do local onde vive, conosco no estúdio a coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo, Luísa Lins Veloso. Tudo bem, Luísa? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Quem é que pode solicitar o usucapião? A usucapião pode ser solicitada pelo possuidor, que exerce a posse por um longo período, de forma pacífica, em determinada área. Qual que é o período de posse? Existem, ao menos, 3 modalidades da usucapião. Nós temos a extraordinária, a ordinária e a especial. Temos 15 anos, 10 e 5 anos, que é o período mais curto de posse que o possuidor deve exercer para conseguir a declaração da usucapião. É diferente para quem está na cidade ou para quem está no campo ou é ao mesmo tempo? A usucapião extraordinária, que exige 15 anos, e a ordinária, que exige 10, ela pode ser exercida na cidade ou no campo. Já a usucapião especial urbana, ela tem previsão no Estatuto da Cidade, que regulamenta a política urbana, a política adotada nas cidades. Então, majoritariamente, entende-se que só é possível na cidade. No entanto, nós temos ações pertinentes a áreas que há conflito quanto à natureza de rural ou urbana, uma vez que os equipamentos públicos foram sendo instalados na área. O que difere um do outro, Luísa? A usucapião extraordinária, ela tem um prazo maior, de 15 anos. Quando é exercida a posse na área, esse prazo reduz para 10 e não é necessária um justo título ou uma boa-fé do possuidor. Já a especial urbana, a mais adotada pela Defensoria Pública, ela exige que o imóvel tenha até 250 metros quadrados, que o possuidor exerça para fins de moradia essa posse, e aí está a principal distinção das demais, e por isso um prazo mais reduzido. E quais são os documentos necessários para comprovar isso tudo? Existem diversas formas de comprovação dessa posse por um tempo longo. Nós podemos demonstrar através de contas de água, contas de luz, comprovante de residência emitido por bancos, por empresas de telefonias. Pode ser também demonstrado a posse a partir de testemunhos de vizinhos. Quando a situação é contrária, quando o proprietário, como é que o proprietário se previne de um possível pedido de usucapião, de um caseiro, por exemplo? O caseiro, ele tem uma relação trabalhista com o proprietário. Então, a gente entende que não é possível a usucapião por parte do caseiro. Juridicamente, isso não é possível. Porque essa posse exercida pelo possuidor, ela tem que ter uma natureza de domínio, ou seja, uma natureza de ser proprietário. O caseiro, ele reside no imóvel e cuida desse imóvel porque o proprietário celebrou um contrato de trabalho, paga com essa finalidade. Então, o caseiro, não é possível que ele exerça a posse para fins de usucapião. Mas se for um pedido de boca, por exemplo, sem nada assinado, enfim, a pessoa pede para o caseiro ficar lá cuidando, ele mora lá tudo, e ele, por um acaso, pedir alguma coisa, ele pode solicitar alguma coisa na justiça ou não? Não, o caseiro, não tem ainda como. que esse contrato seja verbal, ele não preenche os requisitos da usucapião. Exceto se esse proprietário ele abandona o imóvel, o caseiro passa a residir e passa é alterada essa natureza dessa posse, desse caseiro, ele passa a exercer a posse como verdadeiro, com o intuito de ser proprietário, deixa de receber qualquer importância do proprietário, aí sim, nesse momento, nessa interrupção, nessa alteração dessa posse, ele pode passar a contar o prazo para fins de usucapião. E quando é um bem público? A Constituição determina que bens públicos não são passíveis de usucapião. No entanto, o Estatuto da Cidade, ele traz outros instrumentos jurídicos que possibilitam a regularização de um imóvel, dentre eles os públicos. E aí nós temos a concessão de uso especial para fins de moradia, que é um instituto que o cidadão que exerce a posse por pelo menos 5 anos em um imóvel público, ele pode ter assegurado o seu direito à moradia a partir dessa concessão. Esse processo todo, Luiz, ele tem um prazo, ou um mínimo e um máximo para demorar ou não? De demora ou não? A ação de usucapião, nós não temos um prazo mínimo. Um prazo mínimo, não. Depende de como corre o processo, depende da resistência do proprietário ou não, depende das informações apresentadas pelos entes públicos que são intimados. Então, cada processo tem
um prazo de duração. Tá, e as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, elas podem procurar a Defensoria Pública? Como que funciona esse processo? As pessoas que se enquadrarem nessas hipóteses podem procurar a Defensoria Pública para regularizar o seu imóvel através da ação do usucapião. Nós temos a atuação em diversas cidades e aqui na capital o primeiro atendimento é feito através do 0800 77 34 340. Tá, 0800, repete, 77 34 340, onde é feito o primeiro agendamento para o atendimento para usucapião. Luísa, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde para você.